A Rússia está se bombardeando sozinha. Uma FAD caiu em Engels. O colapso do exército do Kremlin. Aviões caem, a defesa aérea destrói os próprios, a frota apodrece. Putin manda africanos e cubanos para a batalha. Não etaram russos. Nova lei sangrenta. O Kremlin mobiliza milhões de reservistas. Vou contar todos os detalhes em um instante. Olá, esse é a Ucrânia hoje. O buscalo nuclear e os últimos acontecimentos. Nada vai bem na Rússia. Ninguém mais quer ir para a guerra. A mobilização fracassou, não há aviões, quase nada restou da frota, o equipamento está enferrujado e a defesa aérea atira nos próprios. E ainda por cima, deixaram cair uma FAD em Engels. E as autoridades locais, como sempre, não sabem de nada. No dia 12 de outubro, em um campo na região da vila de Kvasnikovka, que faz parte da cidade de Engels, uma bomba aérea FAB-500 caiu acidentalmente de um avião russo. Lembro que em Engels está localizado um aeródromo militar russo, que é uma base-chave da aviação estratégica da Rússia. É justamente de lá que decolam os aviões que lançam ataques com mísseis contra a Ucrânia. O maior número ainda, 11 bombas aéreas foram lançadas por bombardeiros russos sobre a Rússia e a chamada DNR. Mas isso ainda não é tudo. A redação da Astra sabe de pelo menos 125 bombas aéreas, 118 FABS-7 UMTBS. E 3 mísseis que caíram de aviões russos na Rússia e nos territórios ocupados da Ucrânia desde o início de 2025. Em 2024, pelo menos 165 bombas aéreas FAB caíram nesses territórios. Além disso, até mesmo nos pântanos, até os aviões caem um atrás do outro. Isso é o colapso do céu russo. Decolagens vergonhosas se transformam em desastres em chamas, especialistas soam um alarme, o equipamento está podre, os pilotos estão impotentes. O fim da aviação russa já começou. Veja o que espera a Federação Russa a seguir na reportagem em instantes. Com as próprias mãos, os russos destruíram mais um caça. Na Rússia, um caça MiG-31 caiu. O desastre aconteceu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que agora existe uma nova tradição na Rússia. Os MiG-S decolam só para depois caírem de forma espetacular. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a informação, mas a causa do acidente. É importante ressaltar que, até o momento, a informação em questão não foi oficialmente divulgada ao público. Portanto, não há detalhes adicionais disponíveis para análise ou confirmação neste instante. E é por isso que a taxa de acidentes da aviação russa é tão alta. O mais interessante é que este já é o 4º avião militar que caiu desde o início do ano. O primeiro foi o Su-25. Um mês depois, em abril, um bombardeiro portador de mísseis Tu-22M3 caiu em Irkutsk. E o mesmo destino aconteceu com o terceiro caça Su-34 destruído neste ano. A razão é, o trem de pouso não saiu. Enquanto o navegador tentava reanimar o trem, ele se ejetou, mas acabou aterrissando em nós. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos conseguem destruir a si mesmos e seu próprio equipamento com sucesso. Mas qual é a razão de tantas catástrofes? A questão é um conjunto de fatores. A pressão dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, por meio de pacotes de sanções, impede que o lado russo forneça totalmente peças de reposição para as forças aeroespaciais da Rússia. Reforço mais uma vez, esse problema também existe na aviação civil. Além disso, até o momento, todas as tentativas de implementar programas de chamada substituição de importações fracassaram de fato. Mas espere, o vovô do Kremlin tem certeza de que está tudo ótimo com a aviação de combate na Rússia. Eles ainda conseguem até compartilhar.
E agora, sem perceber que nós mesmos precisamos da aviação de combate nas condições da operação militar especial, eu não acho que nossas empresas do complexo de aviação estejam superdimensionadas. Nós não só satisfazemos completamente as necessidades das Forças Armadas da Federação Russa hoje, como também exportamos o equipamento necessário. Ela é muito procurada. No momento, é preciso destacar que a Federação Russa perdeu significativamente suas posições justamente por não conseguir ampliar a produção de caças mais modernos e de outros itens do portfólio. Para atender às necessidades de parceiros estrangeiros, é importante destacar que, neste momento, os chamados contratos indianos estão sob risco de colapso. Bom, talvez a situação da aviação civil na Rússia seja melhor? Hoje te oferecem caixões voadores e amanhã nem isso vai ter. Pelo menos 4 milhões de pessoas, de uma hora para outra, perdem a possibilidade de receber atendimento médico. Carga vitalmente necessária. Ou passar o verão na beira de um mar quente. Mas, ao que parece, não. O número de aviões civis em condições na Rússia só diminui. E até 2030, o país corre o risco de perder metade de sua frota aérea. Sem componentes estrangeiros, a aviação literalmente está se afogando. As sanções cortaram a Rússia da Boeing, Airbus e dos serviços. E os próprios motores e eletrônicos continuam apenas como apoio. Isso não é só um fracasso de produção, é o diagnóstico de toda a economia russa. Isso também se aplica aos gastos. No próximo ano, o orçamento para produção e reparo de aviões será reduzido pela metade. O país está praticamente em declínio e perdendo posições de liderança no mercado mundial de construção aeronáutica. Além disso, a Federação Russa, neste momento, não é capaz nem mesmo de aquela falta de equipamentos de aviação nos mercados internos. Prometeram até o final de 2025, mas, infelizmente, erraram nos cálculos. Na Rússia, mais uma vez perderam o prazo de certificação do novo avião Il-114. E o motivo do atraso, por mais estranho que pareça, é a falta de componentes, recursos e tecnologias. Está tudo se desfazendo nas costuras e isso já não dá mais para esconder. Os comandantes fogem, os soldados se rendem e o orgulho russo vira sucata e cinzas. No Kremlin, eles apenas dão de ombros e preparam um novo grupo de voluntários para ataques infernais na linha de frente. Qual será o destino que os espera em solo ucraniano? Não perca isso! A seguir, nos mandavam o tempo todo para o ataque. Sempre falavam do Crepa. Não, eu não tenho mais pernas. Só entre 19 de setembro e 3 de outubro, o exército russo perdeu mais de 1.000 pessoas na guerra na Ucrânia. Não tem evacuação. Não sei, mas rastejei uns 22 quilômetros por aí. Estou tonta. As perdas da Rússia são horríveis. A economia está se desfazendo, mas Putin está disposto a fazer ainda mais sacrifícios. Agora, até as empresas estão sendo obrigadas, de forma dura, a ajudar no recrutamento de pessoas para a linha de frente. Agora ficou simplesmente impossível saber o que vai acontecer. Sabemos que as pessoas estão caindo no lugar delas. Não tem como realmente colocar ninguém. Jornalistas independentes com base em fontes abertas identificaram os nomes de 134.125 militares russos que morreram durante a invasão em grande escala da Ucrânia. Esses dados permitem acompanhar uma espécie de pulso da guerra, quando o Kremlin não poupava seu próprio povo e os mandava para ataques suicidas só para conquistar mais uma vila na Ucrânia. Nosso comando toma decisões inadequadas, nos manda direto para a morte certa. Lá tem simplesmente tantos tipos diferentes de drones, tanto FPV quanto Baba Yaga. Todos os tipos de armas são usados, metralhadoras, artilharia. Não há nenhuma cobertura, eles simplesmente nos mandam a céu aberto. E agora os caras estão cavando suas próprias covas.
Nos primeiros 1 ano e meio, o gráfico das perdas parecia uma montanha-russa. Naquela época, houve o ataque das tropas russas a Bakhmut e Avdiivka. Anjos da paz, fiquem atentos. Os inimigos são realmente assustadores. Coça as costas. O coração se acalma e relaxa. O Ministério da Defesa da Rússia, ainda sob o comando do Shoigu, enterrava de 100 a 150 pessoas por dia. Às vezes, havia quedas para 50 a 60 mortos por dia. Basicamente, estão mandando para o abate. Não havia clareza nenhuma, nada. E vão repor com quem? Não tem mais gente, está acabando. Só restam as últimas forças. Desde outubro de 2023, a curva se manteve consistentemente alta. Ela cai, mas só fica abaixo de 120 em casos isolados. E as últimas quedas nos gráficos não se explicam pelo salvamento das tropas russas, mas sim pelo tempo necessário para verificar e analisar os novos obituários. Nossos rapazes passaram pelo inferno no cativeiro. Explosões muito grandes e espanto. A maioria tem ferimentos de estilhaços e concussões. Fraturas que cicatrizaram sem intervenção médica. Um deles está sem uma perna. Todos eles precisam de atendimento médico, solicitação de junta médica e, no fim das contas, licença. E mesmo doentes, eles estão sendo enviados para a linha de frente. Em termos de geografia dos cidadãos mortos na guerra, Bashortostão e Tartaristão lideram. Aqui, voluntários locais ajudam a identificar os mortos. Esta é a nossa cidade, Mist. Em 15 anos de guerra no Afeganistão, foram 3 ou 4 mortos. Agora veja o que está acontecendo. É tudo uma questão de bandeiras. Uma categoria especial é a dos voluntários. Aqueles que assinaram o contrato em 22. Agora, elas representam quase 1/3 de todas as mortes confirmadas. Eles são 29%. Substituir. Esse é um lado. Isto. Em 1 ano, em 2. Aqui estão os novos enterros. O Kremlin está eliminando aqueles que foram voluntariamente para a guerra, que caíram na propaganda. Os prisioneiros representam a segunda maior categoria de perdas. Isso é 14%. Parte dos mortos é formalmente registrada como voluntários e não como presidiários. Os mobilizados ocupam 11% da lista. Esse número está subestimado, porque nos necrológios muitas vezes escondem o status. Quem não for atirar nesses filhos da P asterisco, vou mandar um grupo de especialistas para limpar eles, esses filhos da P asterisco. Atirar em alguns dos P, atirar neles. Pela lei de guerra, isso é uma ordem. Uma das categorias mais importantes de perdas são os oficiais russos, que conscientemente foram matar ucranianos em troca de medalhas no peito. Jornalistas contabilizaram 5.847 mortos. E isso já é, com nomes e sobrenomes exatos. Entre eles, 150 coronéis e até 12 generais. Todos nós vivemos e lutamos. Não sofremos. Nós nos alegramos e lamentamos. E simplesmente bem. E os meninos foram morrer. Este é um golpe doloroso para o exército russo, porque todo o seu sistema depende de oficiais. Eles coordenam a interação de diferentes departamentos e, consequentemente, eles dão ordens criminosas para atacar a Ucrânia. E quais são os números reais? Em geral, o nosso Putin se envolveu nessa guerra. Muitas pessoas morreram. Para você. Não veio. Sim, claro. Vamos impulsionar a economia do tempo. Você é um para nós. Veio. O que é visível em fontes abertas cobre apenas 45 a 65% das perdas reais. Ou seja, a lista de 134 mil é apenas a ponta do iceberg que de todas as formas tentam.
esconder do Putin. Atualmente, a Ucrânia contabiliza mais de 1.100.000 perdas da Rússia. Essa lista inclui tanto feridos quanto desaparecidos. Até mesmo as chamadas LNR e DNR ocupadas pararam de publicar dados sobre suas perdas desde dezembro de 2022. Na verdade, segundo a BBC e a Média Zona, pode estar se falando de mais de 300.000 soldados russos mortos. Isso sem contar os corpos que ainda permanecem no campo de batalha. O número realmente é grande. As bandeiras estão penduradas. No geral, são muitas. Vão ser muitos mortos, galera. Acho que, quando soubermos toda a verdade sobre os números deles, o país inteiro já vai estar em choque. O exército russo, que já perdeu centenas de milhares de pessoas, continua a lutar. Os chamados voluntários e condenados estão compensando a escassez de funcionários. Os policiais morrem mais rápido do que conseguem aprender. Bem, as estatísticas de morte se tornam o principal indicador do sucesso do exército da Segunda Guerra Mundial. Não há pessoas, mas é preciso lutar. Por isso, o Kremlin inventou um novo plano sangrento. A Rússia vai enviar cerca de 2 milhões de reservistas militares para a Ucrânia de acordo com a nova legislação. As mudanças nas regras podem abrir acesso a enormes recursos humanos no momento em que o ditador do Kremlin, Vladimir Putin, está sob pressão para mobilizar novas forças. Sobre as novas emendas à lei, o que isso dará ao líder do Kremlin e ao que a Ucrânia deve se preparar, vamos contar em instantes. Cerca de 2 milhões de russos. Esse é o número que o Kremlin agora poderá enviar adicionalmente para a guerra na Ucrânia. Ministério da Defesa da Rússia inventou uma forma de iniciar a mobilização, basicamente apenas mudando o nome dela. Estamos falando de um novo projeto de lei que foi apoiado por uma comissão governamental. Este é um documento que permite o uso de reservistas em tempos de paz. O projeto de lei do Ministério da Defesa, que estabelece as condições para convocar reservistas para cumprir tarefas em tempos de paz, visa ampliar o leque de uso dessa categoria de pessoal. O sentido das emendas é ampliar o espectro de uso dessa categoria de pessoal. É só isso que importa. Andrei Kartapolon, chefe do Comitê de Defesa da Duma Estatal. O representante da Duma Estatal, Andrei Kartapolon, conhecido por suas repetidas declarações radicais sobre a chamada OME e a Ucrânia, explicou que as autoridades especificaram as condições para o uso dos reservistas. São aquelas pessoas que serviram voluntariamente no exército russo antes, receberam pagamentos e benefícios por isso, e agora estão na reserva. Na verdade, a Rússia está tendo perdas enormes na linha de frente. O número de novos contratados está diminuindo, mas é preciso compensar as perdas. Vemos que eles próprios estão esgotando a segunda mobilização voluntária, então precisam de outro procedimento, dentro do qual possam usar o recurso de mobilização. Artem Kliga, defensor dos direitos humanos. O projeto de lei permite, em tempos de paz, enviar reservistas para a guerra na Ucrânia sob o pretexto de chamados treinamentos especiais. Os treinamentos especiais são um novo tipo de treinamento militar que os autores do projeto de lei estão propondo. Eles podem incluir na lei sobre obrigações militares e serviço militar, no artigo 54, treinamentos militares. Atualmente, lá estão indicadas duas categorias de treinamentos militares, treinamentos de instrução e treinamentos de verificação. A eles está previsto adicionar uma terceira categoria, treinamentos especiais. Assim está indicado na lei. Treinamentos especiais são treinamentos militares para a realização de tarefas específicas na área de defesa durante a definição de conflitos militares, durante a realização de e também durante o uso de militares fora das fronteiras do país. Apenas reservistas irão passar por eles. A ordem para a realização dos treinamentos especiais será determinada pelo presidente. A duração deles não pode exceder 2 meses. Talvez seja um esquema para aqueles que ainda não estavam prontos para assinar contratos com o Ministério da Defesa. Mas quem está disposto a lutar por alguns meses? Talvez o Kremlin esteja se precavendo, caso haja uma grande falta de recrutas. Mas depois da assinatura das emendas à lei do serviço militar, aqueles que se recusarem a ir para a guerra na Ucrânia podem facilmente acabar atrás das grades. Atualmente, há muitas vagas livres lá. A interessante legislação russa, que criminaliza a vida política normal, é tal que hoje qualquer um pode ser preso.
E se qualquer um pode ser preso, então os campos ficaram vazios depois que mandaram uma grande quantidade de pessoas para a linha de frente, onde muitos foram mortos. Então podem enchê-los de novo. Aqui está mais uma reserva. Por isso, acho que Putin vai tomar decisões táticas no último momento, quando for necessário. Tipo, precisamos urgentemente mandar mais 50 mil pessoas ou 30 mil pessoas para a linha de frente. A reserva do exército russo é composta por russos que assinaram um contrato de forma voluntária. O decreto para a criação dessa reserva foi assinado por Putin em 2015. Os reservistas participam de treinamentos militares todos os anos. Normalmente, o reservista mobilizável é um ex-contratado. Na Rússia, há cerca de 2 milhões dessas pessoas. E, em breve, esses russos podem ser usados na guerra na Ucrânia. Sem declarar estado de guerra ou anunciar uma segunda onda de mobilização na Rússia. Além disso, Putin foi all-in. Africanos, indianos, nepaleses, chineses, colombianos, coreanos e agora até cubanos. O homem do bunker está recrutando soldados para seu poderoso exército quase que por anúncios de jornal. Recrutamento internacional para o abate. É assim que eles tapam os buracos na linha de frente. Os russos estão esgotados. Será que agora Putin abriu uma caça aos super-homens pelo mundo todo? O que o atrai e que montanhas de ouro ele promete pela participação no chamado SVO, falaremos sobre isso mais tarde. Há novos recrutas nas fileiras dos aliados que lutam contra a herefia. Desta vez de longe. América Latina, a vai sende diversa geographical região encompassing many countries, includes Cuba, a prominent Caribbean island nation. Cuba is a significant part of Latin America, sharing deep historical and cultural ties with its neighboring countries in this vibrant part of the world. Toda a África era comunista, havia ideias híbridas. Por isso, para os cubanos, considerando o estado absolutamente pobre do país, a guerra é uma das formas de ganhar dinheiro. Segundo documentos oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aos quais a agência Reuters teve acesso, Havana não apenas apoia a política do Kremlin. Ela pode ter enviado até 5 mil de seus cidadãos para a guerra contra a Ucrânia. Eu soube que o contrato era verdadeiro quando cheguei. Foi a Federação Russa que me trouxe até aqui. Todo mundo aqui sabia por que tinha vindo. Eu sei disso com certeza. Todos sabiam que vieram para a guerra. Este é Andriy Gonçalves. Ele se alistou no exército russo para ganhar dinheiro, mas sem matar ucranianos. Eu descobri que meu filho foi recrutado no dia em que ele partiu. Eu não sei como esse processo aconteceu. Ativa. Break time igual a 0.5S Raul não brand. O recrutamento ativo de cubanos para a guerra começou ainda em 2023, depois que o ditador russo assinou um decreto permitindo que estrangeiros que ingressassem no exército obtivessem cidadania russa de forma acelerada. Depois disso, dezenas de cubanos correram para a guerra. A pobreza pesa muito. Se a gente não vivesse nessa miséria, tenho certeza de que essas pessoas não iriam para a Rússia. Mas é assim, você trabalha, trabalha e trabalha. Meu marido ralava em Cuba, mas um dia ele me disse, não aguento mais isso. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu, não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Meu marido era assim. Segundo as informações disponíveis, os centros de recrutamento estão localizados em várias regiões. Aos candidatos são prometidos salários de $1.500 a $2.500 por mês, cidadania ou visto de residência, indenizações em caso de ferimento e outros benefícios. Para algumas campanhas, Moscou cria pacotes completos: pagamento, moradia, legalização. Tudo isso torna a proposta atraente para pessoas economicamente vulneráveis. O soldado estrangeiro é bastante simples. Eles buscam pessoas de países mais pobres, ou seja, América Latina, África ou até mesmo países asiáticos. Quero dizer, a Coreia do Norte. São oferecidos pagamentos mais ou menos competitivos.
e as pessoas estarão dispostas a lutar. A resposta não está apenas nos cubanos que lutam. Cerca de 5.000 segundo os números que circulam na internet. Estamos falando de cerca de 3.000 militares norte-coreanos e de vários milhares de mercenários de países africanos. Os intermediários, em particular, são agências de turismo. Eles recrutam milhares de estrangeiros mercenários para o chamado Batalhão Internacional Mineli da Rússia. Eles usam campanhas publicitárias chamativas, promessas de altos rendimentos e truques na hora de fechar contratos. A propaganda e o recrutamento acontecem principalmente pelo Telegram, segundo o Los Angeles Times. O anúncio era simples. Assine por um ano para lutar ao lado da Rússia na zona da Operação Militar Especial, ou seja, na guerra na Ucrânia, e ganhe cidadania, assistência médica gratuita, dinheiro e terra. É o que diz o material do Los Angeles Times. Mas nem tudo acontece de forma honesta. Os contratos dos estrangeiros muitas vezes são feitos de modo que eles não consigam entendê-los completamente. Os tradutores não recebem acesso ao Wi-Fi, que está ausente. Depois de chegarem à linha de frente, pedidos para rescindir o contrato exigem um pagamento de até 6. Outro método dos recrutadores são os vistos de estudante e de turista. Muitos estrangeiros inicialmente chegam à Rússia com esses vistos e depois assinam um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. Eles são recebidos por corretores e oficiais russos diretamente nos aeroportos. Para motivar os novos mercenários, os recrutadores publicam mensagens sobre as chamadas vitórias do exército russo, ocultando as derrotas. Apesar de todos os riscos, o interesse dos estrangeiros não desaparece. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam os esforços diplomáticos para neutralizar o fator cubano na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A administração de Donald Trump mobiliza diplomatas americanos para lutar contra a resolução da ONU que pede o fim do embargo comercial de longa data contra Cuba. Os documentos do Departamento de Estado destacam que Cuba utiliza iniciativas internacionais, como a Resolução Anual da ONU, para se fazer de vítima das sanções, embora na realidade seus cidadãos estejam envolvidos em combates ao lado do agressor. O regime cubano não conseguiu proteger seus cidadãos de serem usados como peões na guerra entre Rússia e Ucrânia, declarou o porta-voz do Departamento de Estado. Cada alma recrutada não é apenas um número nas estatísticas. Para o Kremlin, isso é uma chance de sair na frente. Moscou está sistematicamente ampliando o grupo de estrangeiros dispostos a lutar por seus interesses. Para o país terrorista, essas pessoas são apenas mão de obra barata e carne de canhão. Para os mercenários, é uma chance de ganhar dinheiro fácil. E o que você acha da situação no exército de Putin? Será que ela conseguirá continuar lutando? Aguardamos seus comentários. Vem mais por aí. Fique por dentro do principal e deixe seu like no vídeo. Que tenhamos um céu de paz sobre nossas cabeças.